Nos mais de 120 anos entre a festa do chá de Boston e os atentados anarquistas de 1920, os Estados Unidos se tornaram uma nação industrializada. E à medida que as fábricas eram construídas e prosperavam, as cidades ao redor delas também cresciam. Os donos de fábricas e indústrias ficaram ricos e poderosos, e as pessoas que trabalhavam para eles já não eram mais as mais pobres entre os pobres. Com a industrialização dos Estados Unidos, surgiu a formação de uma nova classe média, composta por famílias que podiam pagar por roupas melhores, casas melhores e uma vida melhor. Os sistemas de trens leves, ferrovias convencionais e novas formas de transporte em ascensão, como o automóvel, fizeram com que as pessoas que trabalhavam e supervisionavam fábricas, lojas e outras indústrias não fossem mais obrigadas a morar perto do trabalho. Nas cidades, a casa da família agora podia ser construída no campo ou nos subúrbios, deixando para trás a sujeira e a poluição da cidade. Mas enquanto os líderes da indústria enriqueciam e a classe média passava a viver confortavelmente, ainda havia aqueles que desejavam mais. Enquanto os primeiros rebeldes, como os homens que invadiram o porto de Boston em 1773, agiram com um propósito nobre, a liberdade do domínio opressor. Os fora da lei do final do século XIX e início do século XX eram motivados principalmente por um sentimento de direito à riqueza, mas, mais importante ainda, ao poder. E do tipo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A ascensão do gangster na América foi marcada por homens que buscavam lucrar com os vícios de seus semelhantes. E o que não podia ser comprado com dinheiro ou pecado, era comprado com punhos, facas e balas. Junte-se a nós em nossa análise contínua sobre gangues, gangsters e a máfia. Aqui, coroada de luz, ela está de pé, segurando em mãos estendidas prazer e saúde, com seu escudo estampado posicionado sobre a roda da boa fortuna, sugerindo alegrias não reveladas maiores do que a riqueza. À medida que as classes alta e média ganhavam mais dinheiro, também conquistavam mais tempo para o lazer. Agora que viajar de trem estava ainda mais acessível para as classes médias, começou a ascensão dos destinos de férias e das cidades de resort. Em 1819, o Dr. Jonathan Pitney abriu um consultório médico na ilha Absecon, em Nova Jersey. Percebendo o clima ideal na ilha, Pitney conseguiu convencer as autoridades locais a construir uma ferrovia até a ilha para estabelecer um resort de saúde. Mais tarde, Pitney passou a ser chamado de pai de Atlantic City pelo tesoureiro da cidade na época da Lei Seca, Enoch Nucky Johnson. Em 1870, o primeiro calçadão, a linha ferroviária e a estrada com pedágio para Atlantic City já haviam sido concluídos. E quando a Lei Seca entrou em vigor, Atlantic City se autodenominava o Parque de Diversões do Mundo, atendendo não apenas famílias de férias, mas também importantes líderes políticos e industriais, muitas vezes em viagens de negócios ou férias, e especificamente sem suas esposas ou famílias. Cartões postais e folhetos da época pintavam um retrato ideal de Atlantic City. Os textos floreados e as imagens coloridas vendiam o resort como um paraíso e conseguiam mascarar bem os negócios políticos e criminais obscuros que aconteciam por trás da fachada romantizada da cidade. Embora a lei seca e o crime organizado tenham ajudado a moldar Atlantic City, o resort em si ainda era uma cidade turística inerentemente popular e lucrativa. A indústria do vício, o álcool que fluía livremente e o que era essencialmente jogo e prostituição legalizados, serviam apenas como cereja do bolo para muitos dos clientes de Atlantic City. De Atlantic City, o maior resort da América,
Atlantic City é um dos lugares mais interessantes da América. Não só porque, como um resort durante o ano todo, ela desfruta de uma temporada praticamente interminável, mas também porque é uma cidade de importância entre os municípios do Novo Mundo. Seus edifícios públicos são bonitos, seus interesses comerciais são numerosos, suas escolas e outras instituições são grandes, modernas e bem administradas. Seu corpo de bombeiros remunerado é bem equipado. É, acima de tudo, um lugar muito desejável para se viver. Muitas pessoas de destaque da Filadélfia, Nova York e de outros lugares vêm residir aqui durante todo ou parte do ano e aproveitam a vida em hotéis e chalés de Atlantic City. E enquanto outros resorts ao redor do mundo se contentaram em copiar timidamente, ela se alongou e se fortaleceu, reconstruiu e se renovou até o presente. A estrutura foi alargada na maioria dos lugares para 18 metros e se estende por 13 quilômetros ao longo da orla de Obsecon, desde o canal até além da elegante Chelsea, Ventnor, Margate City e Longport. A vida, a luz e as cores que se veem neste calçadão durante as primeiras horas da noite são indescritíveis. É um desfile de moda sem fim. Uma grande apresentação em que todos são tanto jurados quanto avaliados na época da Páscoa. É o desfile de moda nacional. A animação, a alegria contagiante, as risadas, a hilaridade desse grupo alegre são irresistíveis. Os grandes bazares, as lojas coloridas de todas as nações, as exposições nacionais atraentes, a alegria contagiante das crianças brincando, as frotas de cadeiras de rodas, o desfile de moda perpétuo, as 1001 atrações. Pequenos fragmentos de vida e de cor que margeiam essa grande avenida, tudo se mistura em um belo panorama de supremo prazer e recreação. Mesmo antes da lei seca, a cidade aproveitava os desejos de sua fonte vital, os turistas. Atlantic City permitia não apenas a venda de álcool aos domingos, mas também uma indústria do vício que incluía prostituição e jogos de azar. Essas atividades continuavam ilegais no estado de Nova Jersey, mas os líderes da cidade simplesmente não aplicavam as leis. Havia dinheiro demais a ser ganho através de propinas, subornos e contrabando, já que a popularidade do resort de saúde atingiu proporções astronômicas, mesmo fora da sua indústria do vício. O status verdadeiramente lendário de Atlantic City foi alcançado com a criação de um centro para uma rede criminosa que fornecia bebidas alcoólicas ilegais para Filadélfia, Nova York, Boston e Chicago. O crime organizado em Atlantic City operou por quase 50 anos sob o comando de um único homem. Em 20 de janeiro de 1883, Enoch L. Nucky Johnson nasceu de Smith e Virginia Johnson em Galloway Township, Nova Jersey, quando Nucky tinha 3 anos. Seu pai, Smith Johnson, foi eleito xerife do condado de Atlantic e mudou a família para a sede do condado em Mays Landing. Desde cedo, Nucky observou seu pai usar a política para benefício próprio. De fato, Smith Johnson estabeleceu o padrão de corrupção e extorsão que Nucky usaria em sua ascensão para se tornar um dos chefes mais poderosos de sua época. Para contornar as leis eleitorais, que diziam que nenhum xerife poderia se reeleger após uma nova eleição, Smith Johnson fez um acordo com um parceiro, Sam Kirby, para um mandato. Johnson serviria como xerife e nomearia Kirby para o cargo de delegado. Então, durante o mandato seguinte, Kirby serviria como xerife, com Johnson atuando como delegado. Ao longo dos 20 anos seguintes, Johnson e Kirby alternaram entre os cargos de xerife e delegado. Mantendo o controle sobre o governo da cidade e do condado, assim como supervisionando as operações do submundo em Atlantic City, os dois mundos nem sempre eram mutuamente exclusivos. Em 1908, Nucky havia entrado no jogo político e, por assim dizer, nos negócios da família. Ele foi nomeado vice do pai e 3 anos depois, Nucky se tornou o próprio xerife.
Obrigada por assistir. Para apoiar mais conteúdos históricos como este, curta, comente e compartilhe com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para manter a história viva.